Bom dia, crianças. Vamos para mais uma aula de história. Vamos lá? Pega o seu material. Vamos continuar falando na nossa aula de história sobre o período da escravidão, né? Nós já falamos nas aulas passadas sobre preconceito, né? Nós falamos também sobre a resistência e liberdade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as contribuições dos afrodescendentes à cultura brasileira. Quais foram as contribuições dos negros para o povo brasileiro, né? O que nós herdamos deles? Quais são os costumes que nós herdamos dos negros? Pega o seu livro, abre na página 70 e vamos lá. A página 70 até a página 77. Então vamos lá. Qual que foi a participação dos negros na construção do Brasil? Você acha que houve alguma contribuição deles para a construção do nosso país? Nós já sabemos que os negros, eles vieram, né, para o Brasil, né, logo após a chegada de quem aqui no Brasil? Dos portugueses, né? Quando os portugueses chegaram e eles procuraram o quê? Extrair as riquezas, né, do nosso país, porque aqui tinham muitas riquezas, né? Nós tínhamos o pau-brasil, que na época foi muito explorado, né? E a parte que Portugal, colonizada por Portugal, o clima lá não era tão bom quanto o clima do Brasil, né? Lá na Europa. Então, como eles viram que aqui o território brasileiro tinha um clima muito bom, começou-se o quê? A exploração, né, das nossas terras. Nós já aprendemos sobre isso, correto? E além do pau-brasil, nós vimos também que começou o quê? A cultura açucareira, né? Por quê? Porque o açúcar, crianças, ele era um produto muito raro e era muito apreciado na Europa, né? E gerava muitas riquezas para Portugal. Mas para plantar, colher e produzir o açúcar nos engenhos, foi preciso o quê? Um número de mão de obra de trabalhadores, né? Para poder fazer esse serviço. E nós vimos que a principal forma de trabalho nos engenhos de açúcar foi feita por quem? Pelos escravos, né? Nós vimos que os negros, eles vieram para o Brasil, né? Milhões de homens e mulheres para serem escravizados aqui, né? Eles não tinham nenhum tipo de liberdade, né? Eles eram tratados como mercadorias. E trabalhando nesses engenhos, né? Nas fazendas dos engenhos, durante todo esse tempo, né, que eles viveram como escravos aqui no Brasil, será que eles deixaram alguma contribuição para a gente, né? O que será que nós herdamos? Será que nós herdamos algo na linguagem, né, da comida, né? É o que nós vamos ver hoje, tá bom? Então vamos lá. No seu livro, na página 70, tá lá, Coração Africano. Então vamos lá. Os africanos, né, quando eles foram trazidos para cá, né, nas condições de escravizados, eles foram fundamentais para a formação da sociedade brasileira, mesmo com todas as limitações que eles tinham, né?
eles não tinham lugar direito para dormir, eles não tinham comida adequada, né? Eles não tinham vestimenta adequada, eles viviam de uma maneira precária, né? Mesmo assim, eles foram fundamentais na formação da sociedade brasileira, mesmo com todas essas limitações que eram colocadas a eles pelos senhores, né, de engenho, né? Eles exerceram uma grande influência na formação da cultura brasileira, né? Uma grande formação cultural da nossa população. Então, nós podemos ver a contribuição dos negros à linguagem e à culinária, né? Na linguagem, sem dúvida, a língua portuguesa recebeu enorme influência das línguas africanas. As línguas angolanas de origem banta, kikongo, quimbundo e umbundo foram as que mais influenciaram o linguajar brasileiro, pois milhares de escravos vieram da região de Angola. E nós temos algumas palavras, né, de origem banda, né, que é caçula. Quem que é o caçula? É o filho mais novo, né? Cachaça, o cochilar, o marimbondo, o moleque, o quindim, quilombo, quitanda, samba, sunga, xingar. São algumas o quê? Das palavras, das influências dos negros na nossa linguagem. Na culinária, né? Os escravos, eles não tinham como reproduzir no Brasil os mesmos hábitos alimentares que eles possuíam lá na África, correto? Por isso, o que eles fizeram? Eles pegaram muitos alimentos e práticas, né, que já existiam, e isso possibilitou o quê? A invenção de novos pratos, né, que até hoje nós consumimos. Mesmo assim, eles mantiveram alguns dos seus costumes antigos, como a intensa utilização da pimenta vermelha, do azeite de dendê e do quiabo, né? Além de introduzirem novos pratos, eles continuaram utilizando os costumes que eles trouxeram de lá. Após a abolição, as comunidades afro-brasileiras mantiveram sua criatividade, eles continuaram inovando, né? Na Bahia, nós temos os pratos como vatapá, sarapatel, moqueca, bobó, né? Bobó de camarão, acarajé, né? Todos esses foram criados dentro da tradição culinária da culinária afro, né? Foram trazidos, foram criados, né? São coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Comidas, né? E que vieram da onde? Da contribuição de quem? Da contribuição dos negros. Então, os negros contribuíram na linguagem, na culinária. Então, aqui eu coloquei para vocês, olha, cuscuz, né? A moqueca também, que é um prato, né? Tradicional da cultura afro. O acarajé também, que é um bolinho, né? De feijão com recheio aqui delicioso, né? Quando você for comer, toma bastante cuidado, porque quando você vai comer, eles falam assim, você quer quente é frio ou frio. Quando você fala que quer quente, né? É porque vem com bastante pimenta, não é porque é o quente de estar quentinho, é porque é a pimenta que esquenta ele. O acarajé e o frio é o sem pimenta. Contribuições dos negros na religião. Então, os negros, eles contribuíram, né? Nós sabemos que nós devemos o quê? Respeitar, né? Nós devemos respeitar a religião do outro, certo? E os negros, eles contribuíram com o candomblé e o banda, que são duas religiões denominadas afro-brasileiras. Apesar da origem africana e de algumas semelhanças no cultos, são duas religiões totalmente diferentes.
Os negros também, eles contribuíram na dança, na música, na literatura, né? Ritmos e danças. Nós temos o samba, nós temos o frevo e nós temos a capoeira, né? São ritmos que nós herdamos da cultura afro, né? Que nós herdamos dos negros. Hoje, né, ainda em dia existem o quê? Os quilombos, tá? Os quilombos, né? Assim como outras manifestações criadas pelos afrodescendentes no período colonial, continuam fazendo parte da cultura brasileira, mesmo depois do fim da escravidão, né? Os quilombos, atualmente, eles são formados pelas pessoas que procuram preservar as tradições, crenças e culturas afro-brasileiras. Nós sabemos, né, que na época da escravidão, os quilombos, eles serviam de quê? De refúgio, né? Quando os negros fugiam, eles iam para onde? Eles iam para os quilombos, né? Mas hoje, né, é uma maneira deles o quê? Preservarem as tradições e crenças, né, das culturas afro. Então, essas crianças foram algumas das contribuições, né, que nós herdamos dos negros. Agora vamos falar um pouquinho sobre identidade e preconceito. Vamos ver o que é isso, né? No século XIX, né, tentaram excluir os afrodescendentes do processo de formação da nação brasileira, né? O que eles queriam fazer? Os africanos, né, tinham as iniciativas dos africanos e os grupos que defendiam o quê? O fim da escravidão no Brasil, certo? Algumas dessas ações, elas eram promovidas no século XIX. Essas ações, o que elas tentavam fazer? Elas tentaram excluir os afrodescendentes do processo de formação da nação brasileira. No ano de 1838, o governo regencial criou o IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Esse instituto, ele tinha como primeira função estabelecer o perfil do povo brasileiro, que pudesse contribuir para a construção de uma identidade nacional. Né? Esse instituto ele era formado por grandes intelectuais, né, que deveriam procurar os vestígios do passado com o objetivo de, principalmente, criar uma identidade para o Brasil. Mas foram analisados, né, os principais elementos que poderiam ser identificados na personalidade do povo brasileiro e quais seriam a origem dessa personalidade. Só que, de acordo com o Instituto, os povos do Brasil teriam herdado a inteligência e a civilidade dos europeus e a inocência e a pureza dos nativos, dos indígenas da América. Né? Então, o que eles estavam querendo fazer aí? Eles estavam querendo tirar o quê? Os negros, né? A participação dos negros, né, na formação do quê? Da nação brasileira. E nós sabemos que os negros tiveram uma grande contribuição para a formação da nação brasileira, né? Então, apesar de 80% da população brasileira no século XIX ser composta por afrodescendentes,
o Instituto reduziu a participação dos negros na formação da nossa identidade nacional, né? Eles falaram o quê? Que os negros, o quê? Eles não tinham tido nenhum tipo de formação na identidade nacional. Isso foi feito, né? Foi publicado por meio de documentos, né? O Instituto passava essas mensagens de que as heranças africanas eram prejudiciais à nação. Essa atitude, crianças, foi uma atitude o quê? Foi uma atitude preconceituosa e discriminatória, né? Ela foi uma atitude tomada, né? E uma atitude cheia de quê? De preconceito. Qual que era o objetivo do Instituto? O objetivo deles era excluir a cultura e as características dos negros dos documentos oficiais, tratando os escravizados e os seus descendentes como uma força de trabalho que não teria interferido na nossa formação cultural. E nós sabemos que isso não é verdade. O tanto que eles trabalharam, o tanto que eles ajudaram para quê? Para que o nosso país pudesse crescer. Então, isso foi o quê? Foi uma ação preconceituosa e discriminatória, né? Nos livros de história criados naquele período, os negros que tanto contribuíram com a formação da cultura brasileira não poderiam ser citados como personagens da nossa história, né? Então, foi uma ação totalmente preconceituosa. Pega o seu livro, na página 74, tem lá, né? Uma foto, né? Um exemplar da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro de 1889. Revista trimensal do Instituto Histórico, né? Então, tá lá. A revista na qual saía o quê? A nota falando de que os negros não teriam o quê? Nenhum tipo de contribuição na nossa formação, na formação do povo brasileiro. Vamos ver na página 74, olha lá, vamos ler comigo. Embora se propague o discurso da cidadania com direitos iguais para todos, verifica-se que as condições nas quais se dá a representação do negro denotam que a concepção de cidadão perpassada pelos livros analisados não engloba brancos e negros, haja vista que ambos ainda sendo focalizados em uma relação desigual. O negro é considerado, é colocado em situação de inferioridade em relação ao branco, como se fosse um simples reflexo da realidade. Então, nós vemos aí uma ação preconceituosa e discriminatória, simplesmente por causa de quê? Da cor, né? Porque eles eram escravos, né? Então, uma ação que foi tomada de forma impensada, uma ação que foi tomada de forma injusta. Na nossa próxima aula, crianças, nós vamos continuar falando sobre escravidão. E a nossa próxima aula nós vamos estar falando sobre a luta dos negros pela liberdade deles, né? Nós vamos estar falando sobre a abolição. E nós vamos ver que essa abolição ela foi lenta, né? Ela demorou para acontecer, né? Essa liberdade dos negros, eles se tornarem livres, né? Deixarem de ser escravos, para eles deixarem de fazer o trabalho escravo deles. Foi um processo lento. O que você vai fazer para a aula de hoje? Você vai
fazer o antes de seguir da página 71. Então, você vai pegar o seu livro, vai ler de novo, tá? A página 73. Você vai ler de novo a página 70. Vai fazer o antes de seguir da página 71. Depois, você vai responder a questão 1 da página 75 no seu caderno. Lá no final do Aprendendo Mais, tem lá, ó. Você vai ler o texto e depois tem lá. Você vai ler o texto, ó. Ministério Público denuncia 4 por racismo contra goleiro Aranha. Depois que você ler, você vai responder a pergunta no seu caderno. Depois você vai fazer o Pensando Sobre, da página 76, também no seu caderno. Vai responder as questões no seu caderno. E vai fazer o Antes de Seguir, da página 76 e 77. Tá bom? Para a nossa aula de história de hoje é isso. Tem também um videozinho que eu estou colocando para vocês assistirem, tá? Assistem o vídeo após assistir a aula. Deus abençoe você. Tenha um bom dia.